Cumprimento os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, a todos os inscritos, com mais uma manhã. Agradecemos o Senhor Jesus por estarmos com vida e saúde, mais uma manhã que o Senhor nos deu. Quero deixar aqui o nosso café com Deus, que está em 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8, que diz assim: a palavra do Senhor é muito conhecida, que fala da sunamita e seu filho. A palavra de Deus fala: sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual reteve de comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali ela se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. A palavra de Deus aqui vem contar a história de uma sunamita, que não é falado o nome dela, a não ser do seu servo Geazi, nem o seu esposo também é tratado pelo nome. A palavra de Deus vem nos dizer aqui que quando Eliseu passava, louvado seja o nome do Senhor, ela percebia algo diferente, porque ela se retia de comer pão, ou se retia significa ela não comia, ela não se alimentava. Mas quando aquele homem passava, louvado seja o nome do Senhor, ela percebia que ela comia pão, ela se alimentava. Então ela entendia que a presença daquele homem, daquele profeta, só de passar naquele lugar, abençoava a sua vida. E ali ela desejou fazer um cômodo, um quarto, para que aquele profeta ali pudesse descansar, porque nós sabemos que naquele tempo a caminhada de um lugar para o outro era de muito tempo, de muitos dias. A gente não sabe quanto tempo Eliseu caminhava de um lugar para o outro, mas nós sabemos que ali no meio do caminho eles paravam para beber água, paravam para se alimentar, mas nós sabemos que ali naquele tempo, não é como o tempo de hoje que existe uma condução que nos leve de um lado para o outro. Aquele tempo tudo era feito andando. A maioria das caminhadas que os profetas faziam era de dias, ou seja, às vezes no lombo de um cavalo, no lombo de um burro, mas nós sabemos que era de tempo. E ela percebia que havia algo diferente ali na vida de Eliseu, porque toda vez que ele passava, ele não tocava nela, ele não falava com ela, mas ela percebia que a presença de Deus estava sobre a vida daquele profeta. Então ela decidiu, junto ao muro, construir um quarto para aquele profeta, onde colocou ali coisas para sua necessidade, uma mesa, uma cama, um candeeiro, e ela falou: vai que ele passando por aqui, ele se detenha e venha se retirar para o quarto. E a palavra de Deus fala que chegando um dia, um tempo, ele se retirou ali para aquele quarto. E a palavra de Deus fala que ele, se vendo muito bem tratado por essa sunamita, ele decidiu fazer algo pela vida dela. A palavra de Deus fala que ele fala assim, ela não tem nos feito tanto bem. Se ele fala não tem nos feito, é porque ele não estava ali naquele quarto sozinho. Então o bem que ela estava fazendo era para o profeta e para aquele que estava com o profeta. Então a palavra de Deus fala que ele, vendo tudo que ela estava fazendo de bom para eles, uma boa acolhida, uma boa recepção, ele decidiu fazer algo pela vida daquela mulher. A palavra de Deus fala que ele chama aquela mulher e pergunta para ela qual era o desejo dela, qual era a vontade dela. A palavra de Deus fala que ela fala assim: meu Senhor, eu habito no meio do meu povo. Mas a palavra de Deus fala que se levanta Geazi e fala que ela não tem filhos porque o seu esposo é velho. Ou seja, ele relata uma situação dela não ter filho e relata que o esposo dela é velho. Ou seja, ele estaria dizendo para aquele profeta que um filho agora na vida daquela mulher seria uma coisa impossível. A qual também nós vemos no outro café da manhã, a qual falava sobre a impossibilidade da infertilidade na vida de Isabel. A palavra de Deus fala que quando ele fala isso, ele manda chamar esta mulher. A palavra de Deus fala que ele chamando a sunamita, ele faz uma profecia para a sunamita falando que no tempo determinado de uma gestação ela abraçarás o filho. Só que a palavra para ela é tão impossível que ela fala: não mintas a tua serva. Então nós observamos que lá no capítulo, logo no primeiro versículo, ela tem aquele homem como um homem de Deus. Ela percebia que quando ele passava ela comia pão. Mas já nesse versículo, que é do 12 ao 13 ao 14, ela já acha impossível, louvado seja o nome do Senhor, ela gerar um filho. Mas a palavra de Deus fala que no tempo devido de uma gestação, ela abraça um filho verdadeiramente. E a palavra de Deus fala que um dia o seu esposo vai para o campo e o seu filho vai com o seu pai. Só que chega ali naquele momento, nós não sabemos porquê, mas nós sabemos que tudo é permissão do Senhor. O filho começa a dizer: ai minha cabeça, e ali desfalece. Mas nós conhecemos a palavra,
nós sabemos que aquele filho dela, ele vem à morte. E ela vai lá e coloca esse filho na cama do profeta e fecha a porta e vai até o profeta. A palavra de Deus fala que quando ela sai, perguntam, vai tudo bem? Ela fala, vai tudo bem, porque ela não vai confessar ali os seus problemas para aquele que não pode resolver. Até o seu esposo pergunta, por que tu vais ao profeta? Não é lua nova? Porque eles tinham, né? Louvado seja o nome do Senhor nesse tempo. Estava com o profeta para que pudessem fazer adorações, para que pudessem fazer expiações, para que pudessem se levantar em altares, ofertares ao Senhor. Só que ele vai indagar ela, não é lua nova. E ela fala, vai tudo bem. E quando ela sai com o seu Jazique, o seu moço, ela fala assim, não se detenhas, não pare no caminho, mas por conta de ninguém. Vai sair do seu caminho, só pare quando eu mandar. E a palavra de Deus fala que Eliseu avista o sunamita. E ele manda, louvado seja o nome do Senhor, o seu moço que está com ele falar com ela, vai tudo bem? E ela fala, vai tudo bem. Ela mais uma vez responde que vai tudo bem porque ela estava ali perto do profeta. E ela queria direcionar os problemas para aquele que poderia resolver. A palavra de Deus fala que chegando perto do profeta, ela se agarra nos pés do profeta. E o que me chama a atenção nessa palavra é que ela começa a dizer, eu lhe pedi, eu falei, não mintas a tua serva. Tu falaste que eu abraçaria um filho varão e o Senhor, não, eu pedi para que o Senhor não mentisse. E ele falou assim, mas e ele vai e fica e me pergunta. E ela fala que eu estava amargurada de espírito. E disse ela, pede ao meu Senhor algum dia um filho, não te disse eu, não me engane? E ele disse a Geazi, cinge os teus lombos, toma o teu bordão na tua mão, vai e encontrarás alguém, não saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino, vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não hei de deixar. Então ele se levantou e o seguiu. Aí a palavra de Deus fala que ele dá, né, louvado seja o nome do Senhor, uma ordem a Geazi para que ele se cumprisse. E ele fala, não salves a ninguém ao caminho. Vai e executa essa ordem, coloque o bordão sobre o rosto do menino. Mas nós conhecemos a palavra de Deus e sabemos que o menino não despertou. O menino não despertou. Ele fez tudo quando o profeta ensinou, mas o menino não despertou. O que é que Deus quer falar comigo e com você? Que aquilo que é para você fazer não adianta você passar para outro. A missão que está na sua mão é contigo. E quando a missão é contigo, não adianta você tentar que outro faça aquilo que Deus ordenou você fazer. Eu não sei o que Deus tem ordenado você fazer, mas se Deus ordenou você fazer, faça você segundo as tuas forças. Talvez você não se ache capaz de fazer algo, mas Deus é aquele que te capacita. Então aqui está dizendo bem claro que ele fez tudo conforme foi ensinado, mas o menino não despertou. Então chegando ele a Eliseu, aquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então ele entrou, fechou a porta, sobre ele ambos e orou ao Senhor. E ele começou a lhe clamar ao Senhor. E a palavra de Deus fala que ele subiu e deitou sobre o menino, e pondo sua boca sobre a boca dele, suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra e tornou a subir, se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes. Ou seja, ele deitou sobre o menino se aqueceu. E depois ele rodeou a casa, deitou-se sobre o menino espirrou 7 vezes. E a palavra de Deus fala, né, que ela se inclinou, postou seus pés, louvado seja o nome do Senhor, tomou o seu filho e saiu da presença do profeta. Então isso nos mostra que quando Deus, ele quer fazer algo, operar maravilhas, sinais, se é com você, meu irmão, vai na tua pouca força, porque Deus é que te garante a vitória. Assim eu agradeço, né, a oportunidade de estar mais um café da manhã com vocês, no nome de Jesus.